Fala galera da Urubucã, bom dia, mais um vídeo, fala torcedor rubro-negro, e aí mais uma pergunta pra galera aí, a grande dúvida, talvez de Jorge Jesus, e muito provavelmente a dúvida de muitos rubro-negros, quarta-feira, jogo importante, Flamengo e Atlético Paranaense. E aí deve surgir na cabeça de Jorge Jesus a seguinte dúvida: Trauco ou René? Qual jogador deverá ser escalado para enfrentar o Atlético Paranaense? Eu fiz a pergunta para alguns torcedores, vocês vão ver aí no vídeo à frente, tá? Fernando Gil também foi perguntado sobre quem ele escalaria especificamente para esse jogo Flamengo e Atlético Paranaense, tá? No Maracanã. Minha opção para esse jogo específico, eu escalaria o René, tá? Por conta dos ataques do Atlético Paranaense. Tá? O Flamengo também precisa se preocupar um pouco com a defesa. Tá? Eu sei que o Trauco, junto com a Arrascaeta, sobe de produção o Arrascaeta, no caso, como a gente viu o jogo contra o Goiás, mas um pouco de cautela é sempre bom, né, a gente ter, né, já que o Atlético Paranaense também tem um ataque muito veloz, um ataque muito rápido, né, e não podemos tomar gol de bobeira. Então, começaria o jogo com o René. Caso durante o jogo houvesse a necessidade, aí sim talvez escalasse o Trauco. Tá? Em outros jogos também poderia se escalar o Trauco. Mas esse jogo especificamente contra o Atlético Paranaense, que deu trabalho, o ataque do Atlético Paranaense deu trabalho ao Flamengo, eu iria com o René na lateral esquerda. Daqui a pouco aí vocês vão ver o Fernando Gil dando a opinião dele e os internautas aqui que participam das lives do Urubucã também respondendo o que eles preferem, tá? Como o lateral esquerdo do Flamengo para o jogo contra o Atlético Paranaense. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, tá? 90 mil inscritos, faremos sorteio de dois mantos sagrados para vocês, tá? Então, vamos lá. Saudações rubro-negras e acompanhe o resto do vídeo. Meus amigos do Urubucã, muito bom dia a todos vocês. Primeiramente, queria convidar a todos para assistirem a live de ontem. Quem não pôde assistir, compartilhar o vídeo com os seus amigos, dar um like naquela live que, sinceramente, foi excepcional. Nós discutimos temas muito importantes, principalmente sobre o JJ, a forma como ele tem de gerir a equipe. Uma das controvérsias foi o que está acontecendo com o Cuéllar, que teoricamente estaria insatisfeito por ter jogado como reserva no jogo contra o Goiás, a brilhante vitória do Flamengo contra o Goiás, mas que para mim se resume tão somente na seguinte questão: joga no time do JJ aquele que está em plena forma física e técnica. Se esse jogador não tiver em 100% das suas condições, ele não pode doar 100% da sua capacidade, não deve jogar. É assim que pensa o JJ e, por conseguinte, como o Cuéllar disputou a Copa América como reserva da Colômbia e por não ter feito a intertemporada, ainda não está em toda a sua capacidade física e não pôde jogar. Uma outra controvérsia foi com relação ao lateral esquerdo, razão pela qual gravo esse vídeo para vocês. Eu acho que o JJ tem dúvidas sobre quem vai escalar, porque é uma opção entre ter uma defesa que eu diria fosse mais privilegiada na escalação do René e um ataque que seria mais incisivo com a participação do Trauco, como foi o caso, para mim, na partida em que o Flamengo ganhou de 6-1 contra o Goiás. Eu claramente notei, não sou um oráculo, posso não ter razão, mas que o futebol do De Arrascaeta, o futebol do Flamengo, o ataque do Flamengo funcionou melhor com o Trauco e com o Rafinha. O Trauco tem preocupações ofensivas, uma característica muito mais ofensiva do que o René, se lança ao ataque de maneira destemida. Isso não é de todo ruim, porque o futebol do De Arrascaeta apareceu mais significativamente no jogo contra o Goiás. O De Arrascaeta tinha com quem tabelar, tinha com quem triangular, tinha alguém ao seu lado para poder realizar jogadas, e não quando o René é escalado. Exemplo disso, jogo de quarta passada contra o mesmo Atlético do Paraná, onde o De Arrascaeta
e o Vitinho ficaram bastante apagados durante a partida. Mas a escalação do René, no meu entendimento, fortalece o Flamengo no seu sistema defensivo. E precisa realmente se preocupar com isso, porque as linhas de marcação estão muito altas e essas bolas em profundidade, como aconteceram na Arena da Baixada na quarta-feira, costumam ser bastante perigosas. Esse é o dilema que o JJ deve estar vivendo. Por outro lado, ele viu que o De Arrascaeta jogou muito melhor, que o time do Flamengo foi mais ofensivo com o Trauco e que, como quer ganhar todos os jogos de maneira convincente, o Flamengo joga no Maracanã, ele também poderia escalar o Trauco. Fosse ele, eu escalaria o Trauco, inclusive até porque o Trauco foi eleito o melhor lateral da Copa América e foi eleito também em função da sua atenção à defesa, a sua atuação defensiva pelo time da Colômbia. E por outro lado, acredito eu que seja mito que o Trauco não saiba defender. Acho que isso tudo vem de alguns jogos que o Trauco esteve muito mal, é verdade, naquela época do Rueda, um pouco antes do Rueda chegar, o Trauco esteve muito mal e acabou falhando por algumas vezes e a torcida ficou com a impressão de que ele não é um bom defensor e aqueles mais preocupados em não levar gols, aqueles que são mais conservadores sob o ponto de vista defensivo, preferem a escalação do René. Aí tem duas questões. A primeira, a de quem ele vai realmente escalar, a de quem você acha que ele vai escalar, ou aquela de quem você acha que ele deveria escalar. Eu acho que ele vai escalar o René, em função das características do Atlético do Paraná, essas bolas em profundidade que eu acabei de dizer para vocês, que aconteceram na quarta passada e que são muito perigosas. No entanto, eu, fosse ele, escalaria o Trauco, porque indubitavelmente o De Arrascaeta jogou muito melhor contra o Goiás, porque eu tinha o Trauco ao seu lado. Então, meus amigos, eis uma questão importante para vocês refletirem, para vocês debaterem entre vocês, que resume-se na seguinte situação. Quem você escalaria na lateral esquerda? O René, com uma preocupação daquelas bolas em profundidade, que foram realidade no jogo contra o Atlético na quarta passada, ou você escalaria o Trauco pensando naquela atuação magnífica que teve o De Arrascaeta contra o Goiás, quando o Flamengo ganhou de 6-1 e o De Arrascaeta fez 3 gols e contribuiu com 2 assistências para os gols do Flamengo. Saudações rubro-negras a todos vocês, não deixem de curtir esse vídeo, não deixem de compartilhar, isso é muito importante para o nosso canal, assim como também não deixem de dar uma olhadinha na live de ontem, que sinceramente foi muito boa, foi uma live bastante competente sob o ponto de vista do debate que nós realizamos. Saudações rubro-negras a todos vocês, muito bom dia. Salve Urubucã, saudações rubro-negros, Marquinhos São João de Meriti na área. Aquela velha pergunta, aquele velho dilema da nação. Quem deve ser o titular da lateral esquerda do Flamengo, René ou Trauco? Trauco ou René? Eis a questão. Na minha opinião, embora tecnicamente seja um jogador evidentemente inferior ao Trauco, para mim o René tem que ser o titular da lateral esquerda do Flamengo. Claro, se chegar um lateral esquerdo melhor que o René, perfeito. Sai o René e entra a contratação. Agora, enquanto não chega, enquanto essa novela Felipe Luiz não acaba, na minha opinião eu jogo o René. Embora o René seja inferior lá ao anão peruano, o nosso possante simpático Miguel Trauco, eu acho o René mais regular. Às vezes eu acho que a torcida do Flamengo fica, nós torcedores no caso, né? Ficamos, porra, eu não entendo por que o Trauco é o lateral esquerdo do Flamengo, não é o titular da lateral esquerda do Flamengo. Não consigo entender. Eu acho que essa parada, eu acho que esse pensamento está equivocado. Claro, futebol cada um tem sua opinião. Mas eu acho que o Trauco não é o titular porque ele não consegue manter uma regularidade. O Trauco é um jogador tecnicamente bom, superior ao René, mas muito irregular. Então, portanto, entre os dois, na minha opinião, joga o René, que
tecnicamente inferior, mas no seu feijão com arroz consegue ser um pouco mais constante do que o Trauco. O Trauco, vamos aqui na Copa América. O Trauco fez uma boa Copa América com a seleção peruana. No jogo da final foi um desastre. Deixou o Gabriel Jesus dominar uma bola sozinho, além de já errou, deixou o Gabriel dominar. E deixou partir para dentro livre, tomou um drible de pelada. Trauco, o termo de marcação não existe. Tecnicamente bom, mas muito inconstante o Trauco. Na minha opinião, nação, o titular tem que ser o René. Chegando o jogador melhor, sai o René e a contratação, evidentemente, toma a vaga. Mas entre os dois, para mim, joga o René. Valeu? Marquinhos São João de Meriti na área. Saudações rubro-negras. Vida longa, Urubucã. Aí, Urubucã, pro jogo de quarta-feira, eu escalaria o Trauco, porque ele é ofensivamente melhor. E é um jogo decisivo. Bom, na minha escalação terá o Trauco. Espero que do Jorge Jesus também. Valeu, galera. Até quarta-feira no Maraca. Tudo nosso. Beijos. Então, Ronaldo, a minha opção entre Trauco e René seria o René, por achar que ele ajuda muito mais a parte defensiva, voltando mais rápido e nos passa muito mais segurança na lateral do que o Trauco. Fala Ronaldo, Diego Simões, eu sou do Rio de Janeiro, né, e respondendo a sua pergunta, Ronaldo, a minha resposta é Trauco, tá? Prefiro o Trauco do que o René. Eu acho que o Trauco, para o esquema do Jorge Jesus, ele é um jogador que ele acrescenta muito mais, né, para o esquema dele, de um esquema ofensivo, um esquema que pressiona o adversário, né, de ataque. O Trauco, ele tecnicamente é melhor do que o René, ele acrescenta mais do que o René, né? Eu acho que o René, ele é um jogador que ele pode ser utilizado em jogos assim, por exemplo, um Palmeiras no Allianz Parque, um Boca na Bombonera, que na hora que você tem que talvez se defender, na parte taticamente, o René é mais jogador. Na parte tática de se defender. Agora, tecnicamente, nesse esquema, do jeito que o Flamengo está jogando com o Jorge Jesus, o Trauco é muito mais jogador do que o René, né? Então, a minha resposta é Trauco. Trauco, para esse esquema do Flamengo, é imprescindível, é perfeito. Ele é indispensável. Caso o Felipe Luiz não venha, eu ficaria com o Trauco. Tá bom, Ronaldo? Um abraço a todos e boa noite. Saudações rubro-negras.